Then he went on and said, E então ele continuou e disse: if you do not become like them, se vocês não se tornarem como essas crianças, you will not enter into it. vocês não entrarão no reino dos céus. Do you know what that means to me? Vocês sabem que isso significa para mim? I need to be real and honest. Que eu preciso ser real e honesto. I need to let God touch my heart. Eu preciso permitir que Deus toque o meu coração. I need to let the Lord come and give me his wisdom. Eu preciso que Deus entre e me dê o seu conhecimento, a sua direção. And I need to become humble. E eu preciso ser humilde, me tornar God quebrantado. wants to bless you this weekend Deus quer abençoar vocês nesse final de semana with the Father's love. com o amor de Deus, com o amor do Pai. Number 2, A segunda coisa, he wants to release children Ele quer levantar as crianças in praise and worship. para a louvor e adoração. He wants to show the children Ele quer mostrar às crianças that they are who he is coming for. que eles são aqueles que para quem ele está vindo. The Bible talks about the church being the bride. A Bíblia diz sobre a igreja sendo a noiva. We will not talk much about that, Nós não vamos falar muito a respeito disso, but the Lord wants the children to understand mas Deus quer que as crianças entendam that he is coming for them, que ele está vindo para elas, that there will be a marriage, que haverá um casamento, there will be a wedding, que vai haver um casamento. and they are the prize. E eles são a noiva, o prêmio. And the children that are represented in this room, E as crianças que estão sendo representadas nessa sala, they are his prize. eles são o seu prêmio, eles são o prêmio de Deus. And God wants to speak through you and me to our children. Deus quer falar através de você e através de mim para as nossas crianças. People come to me all the time and ask me questions. Pessoas vêm até mim todo tempo e me fazem perguntas. How do you do this? How do you do that? Como How você come we faz can't do isso? that? Como você faz aquilo? Como que nós não conseguimos fazer isso? And I step back E eu dou um passo para trás. and I look at their lives. E eu olho para a vida deles. And I say to mothers and fathers E eu and to digo leaders, para os pais, para as mães e para os líderes: do you worship God? você adora a Deus? Do you let your heart be touched? Você permite que seu coração seja tocado? Are you just playing church? Você está só brincando de igreja? Are you acknowledging the presence of the Lord? Você está reconhecendo a presença de Deus? Or are you just busy getting your family to come to church because it's a good thing? Ou você está tão preocupado em somente trazer a sua família para a igreja porque é uma coisa boa? This weekend the Lord wants to give unto us the Father's heart, amen. Nesse final de semana, Deus quer colocar em nossos corações o coração do Pai, amém? Write this down, because He's Escrevam called isso. us to a Malachi 4:6 Porque Ele tem strategy. nos chamado para uma estratégia que está em Malaquias 4. A Malachi 4:6 strategy is coming. Uma estratégia de Malaquias 4:6 está vindo. The turn is beginning. A conversão está no seu início. Times are changing. O tempo está mudando. The family is in turmoil today. Family is in stirring and trouble today. As famílias estão vivenciando problemas hoje em dia. Many things are competing with the minds of our children. Muitas coisas estão competindo com a mente dos nossos filhos. Many things out there are trying to come against our children. Muitas coisas ali fora estão tentando vir contra as nossas crianças. The devil is on the move. O diabo está se movendo. But there is one thing the devil can't Mas come tem to. uma coisa que o diabo não pode fazer. The praise of children. É levantar as crianças, adorar as crianças. Psalm 8. É uma coisa que o diabo não pode fazer, é dar às crianças. No. Psalm 8. É, Psalm. em Salmo 8, Write this down. escrevam isso também. Out of the mouths of children, Através da boca das crianças, you have ordained praise, vocês têm a adoração perfeita. and it stops the enemy. E isso para o inimigo. Out of the mouths of children, Da boca das crianças, you have ordained praise, e vocês param o inimigo, param o diabo. and this praise, E essa adoração it stops the enemy. impede o diabo, o inimigo. I believe this weekend, Eu creio que nesse final de semana, the Lord wants to give to us
que Deus quer nos dar, the heart of worship. um coração de adorador. I was in Mexico Eu estava no México and I was speaking at a very large e church. eu estava pregando para uma igreja bem grande. And I had a ministry team with me. They were children. E eu tinha um ministério de crianças junto comigo. And right before we were going to speak, E antes da gente começar a pregar, antes de começar a gente falar, the pastor of the church, o pastor da igreja, he asked me, ele me perguntou: "What do you see for our church?" o que você vê a respeito da nossa igreja? And he asked the children, E ele perguntou isso para as crianças. "Boys and girls, what do you see for our church?" Meninos e meninas, o que vocês veem para a nossa igreja? I was excited. Eu estava empolgado. I was going to say, "I see great things." Eu iria dizer: eu vejo coisas boas. I did. I saw great things. Eu vi coisas boas. I was blessed being there. Eu estava sendo abençoado em estar ali. But one of my friends, Mas um dos meus amigos, he was 14. ele tinha 14 anos. He tapped me on the shoulder Ele me cutucou. and I turned around. E eu me virei I said, "What is it?" e disse: o que foi? I said, "This is not a good time." Eu falei: agora não é um bom momento para você me chamar. He said, "Can I go first? Ele falou: posso ir primeiro? Can I tell them what God showed me about their church?" Eu posso dizer primeiro o que Deus falou para mim a respeito da igreja deles? I'm a smart man sometimes. Eu sou um homem sábio algumas vezes, inteligente algumas vezes. My wife will say I'm not smart most of the time. A minha esposa vai dizer que a maior parte do tempo eu não sou tão inteligente assim. But some days I think Esperto. I'm really smart. Mas em alguns dias eu acredito que eu sou muito esperto, muito So I inteligente. said to him, Então eu disse a ele: "What do you want to say?" o que você quer dizer? And he said to me, E ele falou para mim: "I want to tell them to not worship their worship." eu quero dizer a eles que eles não adorem os adoradores. I said, "What?" Desculpa, não adorem a adoração. E eu disse: o quê? I said, "What?" Quê? He said, "I want to tell them Eu quero dizer a eles that they worship their worship que eles estão adorando a adoração. and they need to worship God. E eles precisam adorar a Deus. They have fantastic worship, Eles tinham um louvor maravilhoso, uma adoração maravilhosa. but it doesn't please God sometimes." Mas não agrada a Deus em alguns momentos. He said to me, "Can you go first? E Or ele- can I go first?" E ele disse para mim: posso ir primeiro? I said, "No. E eu disse: não. You cannot say this to the Você não church. pode falar isso para a igreja. Don't talk. Não fala. Go away. Vai embora, vai para lá. You will offend the church. Você vai ofender a igreja. You will offend the church." Você vai ofender a igreja. Oh man, this church, this music, it was powerful. Man. Meu Deus, nessa igreja a música era poderosa, era algo com I poder. was on the floor. I mean, I'm like worshiping the Lord. Eu estava no chão adorando a Deus. And a little boy says, E um pequeno garoto de 14 anos disse: "I think I heard God for the church." eu acho que eu ouvi a Deus sobre esta igreja. They're so caught up into their worship Eles estão tão envolvidos com a sua adoração that they're forgetting to worship God. que eles estão se esquecendo de adorar a Deus. And he wanted to say that. E ele queria dizer aquilo. I wanted to put tape on his mouth and E eu queria colocar fita na sua boca, esconder ele. say, "Go away, wait in the Disse: car." vai para lá, espera um pouquinho. So the pastor says, "Boys and girls, E o pastor disse: meninos e meninas, what is God showing you for us?" o que Deus está mostrando para vocês, para a And this nossa little boy igreja? came and he took the mic from me. E esse menino veio e pegou o microfone da minha mão. And he said, E ele disse: I feel like the Lord gave me a word for your church. ele disse, eu acho que Deus me deu uma palavra para a sua igreja. And I'm going, E eu estava ali pensando: they're never going to invite me back again. eles nunca vão me convidar para voltar aqui. I'm not going to get an honorarium. Eu não vou ter honra nesse lugar. My day is ruined. O meu dia acabou. This is bad for me. Isso é ruim para mim. And the little boy goes, E o menino começou: I just feel like the Lord wants you all to know eu entendo que Deus quer que todos vocês saibam that you come here and you receive great worship, que vocês vêm até aqui e vocês recebem uma ótima adoração, um ótimo louvor. but you started worshiping the worship Mas vocês começaram a adorar a adoração and you've left God.
E vocês deixaram a Deus. When he said that, Quando ele disse isso, honestly, honestamente, I just went like this. eu fiz exatamente isso. No. Não. All of a sudden, De repente, the pastor's wife, a esposa do pastor, she screams. ela gritou. And I woke up. E eu acordei, olhei. I thought she was coming after me. Eu achei que ela estava vindo, correndo atrás de mim. I thought she was coming for me. Eu achei que ela estava vindo para mim. And she shouts from the top of her mouth. E ela gritou o mais alto que ela podia. He's right! Ele está certo. Help us, God! Ajude-nos, Senhor. And I'm looking around seeing if anybody else is doing that. Eu olhei para ver se tinha mais alguém fazendo isso. Not very many people. Não muitas pessoas. Nobody was going to take the chance. Não, ninguém ia ter a chance de falar aquilo. And she told her husband to get up. E ela falou para o seu marido para ele se levantar. She said for her husband to repent. Ela falou para o seu esposo se arrepender. Se Because arrepender. they wanted to be a church that worshiped God. Porque eles queriam ser uma igreja que adoravam a Deus. I'm not saying this story to you so that you would think about worship in your church. Eu não estou contando essa história para vocês pensarem que estão adorando a sua igreja, I'm not adorando a judging adoração. anybody's worship. Eu não estou julgando a adoração de ninguém. In this place, they worship God, amen? Nesse lugar vocês adoram a Deus, certo? But here's my point. Mas esse é o ponto onde eu quero chegar. Out of the mouths of children, Que you have ordained Da boca praise. das crianças sai o perfeito louvor. Do you know what's going to stop the demons in Brazil? Vocês sabem o que vai impedir, Argentina. que vai parar o diabo no Brasil, na Argentina, America, Kansas City. Do you know what's going to nos stop Estados the Unidos, demons? no Kansas? Vocês sabem o que vai parar o diabo, impedir o diabo? By the children being lifted up in praise and worship, amen? Pelas crianças se levantando em louvor e adoração, amém? Mothers and fathers and leaders today, Pais e mães líderes nesta manhã. your assignment is not to raise perfect children. Sua função, o seu trabalho não é levantar crianças Your perfeitas. assignment is help them to hear God's voice when they go wrong. A sua tarefa é fazer com que eles escutem a voz de Deus quando eles estão errados. The issue is not raising perfect children to be perfect. O problema não é levantar crianças que sejam perfeitas. The purpose is to raise our children to O be propósito real. é levantar as nossas crianças que elas sejam Honest reais, before the Lord. honestas diante de Deus. And how do we do that? E como nós fazemos isso? By mothers and fathers and leaders and pastors dropping their pride Fazendo com que os pais, as mães, os líderes deixem o seu orgulho and do what we're going to do in just a few short minutes. e fazer o que nós vamos fazer em alguns minutos. God help us. Deus nos ajude. You have a message through me Você tem uma palavra através da minha vida for my children. para as minhas crianças. I repent. Eu me arrependo. I want your ways. Eu quero os seus caminhos. I've tried to make them have my ways. Eu tenho tentado com que eles tenham os meus caminhos. I've tried to give my stuff to them. Eu tenho tentado dar as minhas coisas para as crianças, para And eles. I know you bless me, God, with my children. E eu sei que você tem me abençoado com os meus filhos. But I say, God, Mas eu digo, today, Deus, hoje, speak through me to my children. fale através de mim para as minhas crianças, para os meus What are your filhos. words to my children? Quais são as suas palavras para os meus filhos, para as minhas crianças? As hard as it is for me to say this, É tão difícil para mim dizer isso também. I want my children to remember the words of God before me. Eu quero que as crianças lembrem da palavra de Deus antes de mim. I want them to know God, amen. Eu quero que elas conheçam a Deus, amém? And to do that, we need to be honest and E para forgiving. fazer isso, nós precisamos ser honestos e quebrantados. Fathers, we need to treat our wives as the bride, Pais, nós precisamos tratar as nossas esposas como a noiva, like the church is being prepared for Jesus. como a igreja tem sido preparada para Jesus. Jesus does not hurt the church. Aí, Jesus não machuca a igreja. Jesus does not scold the church. Jesus não machuca a igreja. Jesus is firm. Jesus é firme. Jesus is assertive, Jesus é correto, é direto. but Jesus does not punish. Mas Jesus não castiga. He is gentle, Ele é gentil, loving, amável and kind. e é querido, amável. And truth comes from that. E a verdade vem disso. And we need to go after that for our wives and for our E nós children. precisamos seguir isso para as nossas esposas e para as nossas crianças. Number 3,
A terceira coisa. God wants to reveal his power to our children. Deus quer revelar o poder dele para as nossas crianças. Number one, he wants to reveal the Father's love. A primeira coisa ele quer mostrar o amor de Deus sobre elas. Malachi chapter 4 verse 6. Malaquias capítulo 4 versículo 6. Fathers and mothers and leaders and pastors, study this. Pais, mães, líderes e pastores, estudem isso. When the prophet Malachi spoke this, Quando o profeta Malaquias falou sobre isso, there was great compromise in the church. tinha um grande compromisso na igreja. The church went astray. Went away from the Lord. A igreja tinha se voltado contra Deus, tinha tomado outros caminhos. Much of what's happening today Muito do que está acontecendo hoje em dia is similar to the prophet Malachi é speaking. similar do que o Malaquias estava dizendo. But the Lord is going to come and turn the hearts of the fathers to their children, Mas Jesus vai vir e vai converter o coração dos pais aos the filhos. children to their fathers. O coração dos filhos aos pais. We're going to say yes that the church is going to partner spiritually with the family. E Amen. nós vamos dizer sim para a igreja sendo parceira das famílias sobre as crianças, amém? And the family is not going to just rely on the church to equip their children E spiritually. a família não vai só deixar para a igreja a função de equipar as crianças. Fathers and mothers today, myself, we're going to be raised up to speak to our children. Pais e mães e a mim mesmo estaremos sendo equipados para falar com as nossas crianças. And I believe the Lord is going to bring the Father's love. E eu acredito creio que Deus vai trazer o amor do He's Pai. going to release praise and worship. Ele vai liberar louvor e adoração. And He's going to reveal His power. E ele to vai the children. revelar o poder dele para as crianças. Number 4, A quarta coisa, the Father is going to come o Pai vai vir and bring us His voice. vai vir e vai trazer sobre nós a sua palavra, a sua voz. And we are going to see a prophetic E generation nós vamos ver uma geração profética be raised up sendo levantada, who will thirst and hunger que vai ter sede e fome after the words of God. pela palavra de Deus. Many parents come to me. Muitos pais vêm até mim How do I help my children e be more perguntam spiritual? como que eu faço com que o meu filho se torne mais espiritual. I say to them. E eu digo a eles. Leaders come to me and I say to them, Líderes vêm até mim e eu falo para eles. reveal the Father's love. Revele o amor de Deus, mostre o amor de Deus. Change your life. Mude a sua vida. Change the way you pray. Mude a maneira com que você ora. Increase your prayer life. Aumente, melhore a sua vida de oração. Worship the Lord. Adore a Deus. When you're in church and when you're in your home, Quando worship você the está na Lord. igreja, quando você está na sua casa, adore ao Senhor. Let His power come. Permita que o poder dele venha. And if you have the Father's love E se você tem o amor de Deus and you have a spirit of praise, e você tem um coração de adorador, you've made way for His power in your family. você fez o caminho para que o poder dele alcance a sua família. And when you make way for His power in your family, E quando você faz o caminho para que o poder dele seja sobre a sua família, you bring your children into hearing God's voice. você leva a sua criança a ouvir o coração de Deus. And when they see the counterfeit, E quando eles verem os falsos profetas, they will not go that way. eles não seguirão em direção a When eles. they see the videos and the games and everything that's out there competing with their mind, Quando eles veem os vídeos, os jogos que estão por aí no mundo competindo com a mente deles, they will push those things to the side eles irão deixar essas coisas de lado and they will be able to say, e eles poderão dizer: I want God. eu quero Deus. I tasted God. Eu quero provar de Deus. I would like the worship team to come. Eu gostaria que o time de louvor e adoração venha até aqui, And o grupo de louvor. I would like you to stand. Eu gostaria que vocês se levantassem. And I would like you to put your hands Eu out. gostaria que vocês colocassem as suas mãos assim. Give a stretch. Se estiquem, se espreguicem. And I would like you to put your eyes on Jesus. Eu quero que vocês coloquem os seus olhos em Jesus. Maybe something in this message today Talvez alguma coisa que foi falada nessa palavra, nesta manhã, touched your heart. tocou o seu coração. Maybe 5 things, maybe one thing.
Talvez 5 coisas, talvez uma coisa só. Maybe not very many things, Talvez não muitas coisas, but something has touched your heart. mas alguma coisa tocou o seu coração. And I want you just to put your hands out. E eu quero que vocês só coloquem as suas mãos assim. And if something has touched your heart, E se alguma coisa tocou o seu coração, I would like you to come forward. eu quero que vocês venham até a frente. And the only reason I want you to come forward E a today única razão que eu quero que vocês venham até a frente is because I want you to get out of that place of comfort. é porque eu quero que vocês saiam deste lugar de conforto. I would like to dedicate this Congress to the Lord. Eu quero dedicar esse congresso ao Senhor. And I would like us together today as one people E eu gostaria que todos nós, como um só corpo, call out for help. clamasse por ajuda. And I pray that every person in this room, including myself, E eu oro para que todas as pessoas que estão nesse lugar, incluindo a mim mesmo, we would cry out for help. Amen. nós vamos clamar por ajuda, amém? We could come and give you all the tools. Eu posso vir e dar para vocês todas as estratégias, todas as ferramentas. We could give you techniques. Eu posso dar a vocês técnicas, But none of that matters mas nada disso importa unless your heart is open. se o seu coração não estiver aberto. And I believe in this room today E eu creio que neste lugar, hoje, that the Lord, que o Senhor, He wants to open your heart. Ele quer abrir o seu coração. This is your day. Esse é o seu dia. This is the hour Esse é o momento where He's going to open up your heart. onde Ele irá abrir o seu coração. And even if you feel things are going okay, Mesmo que se você acha que as coisas estão indo, que está tudo bem, let the Lord open your heart. permita que Deus abra o seu coração. Come. Venha. Don't worry about what you look like. Não se preocupe com que você se parece. Let's cry out to God Vamos together. clamar a Deus juntos. This is a strategic meeting. Esse é um encontro estratégico. This is a meeting for our children, Esse é um encontro para as nossas crianças. the children of this area and the children of this region. As crianças dessa região e dessa vizinhança. Let's give our hearts to the Lord. Vamos dar os nossos corações a Deus. Let's ask for the Father's love. Vamos clamar pelo amor de Deus. Let's ask for a spirit of praise and Vamos worship. clamar pelo espírito de louvor e Let's ask for a adoração. spirit of power. Vamos clamar pelo espírito de poder. And let's ask for a spirit of prophecy. E vamos clamar pelo espírito de profecia. Amém. Now, before we start singing and going to words, Antes que nós começamos a cantar e seguindo em frente, I want to ask that the Father would speak over you, eu gostaria que Deus falasse sobre vocês. that you would hear the heart of the Father Que right now. vocês escutem a voz de Deus nesse momento. And for those of you whose children are grown and they have gone E away para from alguns the de Lord, vocês que as crianças já cresceram e hoje não estão nos caminhos do Senhor, don't quit praying. não parem de orar. Don't quit believing. Não parem de acreditar. They will turn. Eles se voltarão. And Father, right now, E Pai, nesse momento, before we do anything else, antes que nós fazemos qualquer outra coisa, we ask that you would turn nós clamamos para que o Senhor our children converta os corações dos nossos filhos to you. a você. The children who are grown, As crianças que já cresceram, the children who do not want the church. as crianças que não querem a igreja. We say, Father, Nós visit them. dizemos, Pai, visite-os nesse momento. Visit them. Visite-os. Visit them. Visite-os, Senhor. Father, help us. Deus nos ajude. Just let the music touch your heart. E, Let the permita music que touch your heart. permita que a música toque o seu coração. Here we are, Lord. Aqui nós estamos, Senhor. We come and ask for help. Nós viemos e clamamos por ajuda. Jesus. Just lift out your hands. Coloque suas mãos como para receber. I want the fathers to say, Eu quero que os pais digam, Lord Jesus, Senhor Jesus, turn my heart to you. volte o meu coração ao Senhor.
put my eyes on you. Coloque os meus olhos no Senhor. I want my children to know you. Eu quero que os meus filhos o conheçam. I want my brothers and sisters to know you. Eu quero que os meus irmãos e irmãs o conheçam. But I first want to know you. Mas primeiramente eu quero te conhecer. Come to me, Father. Vem até mim, Pai. Lord, I pray you pour out your Spirit. Deus, eu oro pelo seu Espírito. Pray you let it be so. Eu oro para que o Senhor libere o seu Espírito neste lugar. That you're raising up an army Que o Senhor está levantando uma geração, that will um spread exército que vai espalhar fire of God. o fogo de Deus. I pray, Father, right now, Eu oro nesse instante, Senhor, that you put your fire, que o Senhor coloque o seu fogo, derrame o seu your fogo, holy fire, o seu fogo santo, in the heart and homes of everyone at this altar. nos corações e nas casas de cada um que está aqui nesse altar. I believe right now Eu creio nesse momento that the Lord wants to give unto us que Deus quer nos dar a spirit of repentance. um espírito de arrependimento. When we repent, Quando nós nos arrependemos, it's God's way of coming near to us. é a forma com que Deus encontra de se aproximar de nós, um coração quebrantado. It's our way of coming near to Him. É a forma com que nós nos aproximamos de Deus. We don't care what we look like. Não importa com o que nós parecemos. Today is a new day. Hoje é um novo dia. So just in your own way, Então, da sua forma, da sua maneira, just let the Holy Spirit highlight. permita que o Espírito Santo te mostre. Let the Holy Spirit highlight those things Permita que o Espírito Santo mostre essas coisas that you're to turn away from. que você precisa se voltar contra, que você precisa se virar, se converter. Let the Holy Spirit today Permita que o Espírito Santo nesta manhã highlight for you. mostre para você How does Jesus want to clean your house? como Deus quer limpar a sua casa. Say, Jesus, clean my house. Diga: Deus, limpe a minha casa. Clean the house of God. Limpe a casa de Deus. Clean my heart. Limpe o meu coração. Prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. I would like Rosie's ministry team. Eu quero que a equipe da Rose, I would like Rosie's ministry team to a come equipe de throughout ministros da Rose venham and begin to pray right now. e comece a orar nesse momento. Even though you're receiving from the Lord, Mesmo que você está recebendo de Deus, you have an assignment here in você this tem conference. uma tarefa nessa conferência. And the Lord wants to use you, E Deus quer usar você, Rosie's ministry o team. ministério da Rose, a equipe da Rose. Lay your hands on the shoulders and the hearts, men on men, women on women. Eu quero que os meninos orem pelos meninos e as mulheres pelas mulheres. There's Coloque a a mão nos desire in ombros. this room. Tem um desejo nessa sala. Those who've come to the altar have come on their own. Aqueles que vieram ao teu altar vieram sozinhos. When you pray, pray in front of them. Quando você orar, ore pela frente And deles. pray for that burning heart. E ore por esse coração, que esse coração seja Pray for the pegue burning fogo. heart. Esse coração queime, clame. Holy Spirit, O come in Espírito power. Santo vem em poder nesse momento. Rosie's ministry team O just begin ministério to da move. Rose, comecem a se Go mover. throughout this Comecem a place. orar. Prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Let the Lord break us down. Então Permita que Deus quebrante os vem, nossos corações. Let the Lord break down our hearts. Permita que Deus quebrante os nossos corações. He will repair your heart. Ele vai
vai quebrantar o seu coração, vai transformar Jesus o seu will prepare your coração. heart. Deus vai transformar o seu coração.